Oi, meu nome é Isamara Franciele Vieira, sou aluna da Faculdade UNINTER e hoje a gente veio dar continuidade ao curso de extensão, né, do nosso projeto de extensão sobre gestão educacional. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o papel do gestor escolar, né? Então, qual é a função do diretor, do gestor no contexto escolar. Primeiro, é importante evidenciar que a direção escolar é correspondida como uma função desempenhada na escola, como uma tarefa de dirigir a instituição, né, através de um conjunto de ações e processos caracterizados como político-pedagógicos. Então, em uma frase, a função do diretor é a de coordenar um trabalho geral da escola, lidando com os conflitos e as relações de poder, com vistas ao desenvolvimento, né, mais qualificado no trabalho pedagógico. Então, o diretor é o coordenador do processo político, que é a gestão da escola. É entendido como um executivo central da gestão educacional, né? Já segundo o Libânio, a direção da escola, além de uma das funções do processo organizacional, é um imperativo social e pedagógico. Então, o significado de termo direção no contexto escolar difere dos outros processos direcionais, especialmente os empresariais. Então, ele vai além da mobilização das pessoas para a realização eficaz das atividades. Por quê? Porque implica intencionalmente a definição de um rumo educativo tomado de exposições ante objetivos escolares, sociais, políticos em uma sociedade concreta. Então, a escola, ao cumprir sua função social de mediação, ela influi significativamente na formação da personalidade humana. Então, por essa razão, são imprescindíveis os objetivos políticos e pedagógicos. O processo educativo, portanto, por sua natureza, inclui a compreensão do conceito de direção por todos os segmentos da escola, com sua adequada estruturação, o seu ótimo funcionamento, constituem fatores essenciais para atingir eficazmente os objetivos de formação. Ou seja, o trabalho escolar ele implica uma direção, né? Com base nesse princípio mais geral, há de se destacar o papel significativo do diretor na escola e na gestão da organização do trabalho escolar. A participação, o diálogo, a discussão coletiva, a autonomia, né, são práticas indispensáveis da gestão democrática, mas o exercício da democracia não significa ausência de responsabilidade, né? Uma vez tomadas as decisões coletivamente, participativamente, é preciso colocá-las em prática. Por isso, a escola deve estar bem coordenada e administrada, né? Isso não quer dizer que, com isso, o sucesso da escola reside unicamente na pessoa do diretor ou em uma estrutura administrativa autocrática, né? Na qual ele centraliza todas as decisões. Ao contrário disso, ele trata-se de entender o papel do diretor como o de um líder corporativo ou de alguém que consegue aglutinar as aspirações, os desejos, as expectativas da comunidade escolar e articula a adesão e a participação de todos os segmentos da escola de gestão, na gestão em um projeto comum. Então, o diretor ele não pode ater-se apenas às questões administrativas. Como dirigente, cabe ele ter uma visão de conjunto e uma atuação que aprenda a escola nos seus aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros e culturais também. Então, assim, o diretor ele coordena, organiza, gerencia todas as atividades da escola,
auxiliando pelos demais elementos do corpo técnico-administrativo e do corpo de especialistas, né? Atende às leis, aos regulamentos e às determinações dos órgãos superiores do sistema de ensino e as decisões no âmbito da escola assumidas pela equipe escolar e pela comunidade. Segundo Saviani, o diretor apresenta-se como um responsável máximo no âmbito da unidade escolar e seu papel é garantir o bom funcionamento da escola. Já para Vitor Paro, ele vê como uma situação bastante contraditória na função do diretor. Então, quando observa o uso político dessa função pelo sistema de ensino, quando lhe é transferida a função de gerente, de controlador do trabalho escolar. Então, o diretor, por muitas vezes, é o porta-voz das pessoas da comunidade escolar, de um lado o preposto do Estado e o Estado do outro. Aí percebe-se a natureza política do cargo do diretor, né? Então, ele diz que o diretor se vê permanentemente colocado entre dois focos de pressão. De um lado, os professores, pessoas da escola em geral, alunos e pais, reivindicando medidas que proporcionem melhores condições no trabalho e promovam a melhoria do ensino. Do outro lado, o Estado, não satisfazendo as tais reivindicações, diante do qual o diretor deve responder pelo cumprimento no âmbito da escola, das leis, né, regulamentos e determinações. Então, dele emanadas, evitando inclusive que as ações dos primeiros venham a apresentar quaisquer ameaças aos interesses dominantes, né? O diretor, ele atua diversas vezes como um juiz que julga e disciplina, que define o certo e o errado. Como legislador, que define as regras, né? Como um burocrata, administrador, que deve ordenar os papéis. Então, essas não são tarefas menores, mas são os que Santos Guerra chama de tarefas pedagogicamente pobres, né? Infelizmente, o que se percebe hoje é o uso do tempo dos diretores cada vez maior com tais tarefas, deixando a essência pedagógica em segundo plano, né? A escola é uma instituição de natureza educativa, o diretor cabe, então, o papel de garantir o cumprimento das funções educativas, que é a razão de ser da escola. Então, nesse sentido, é preciso dizer que o diretor da escola é, antes de tudo, um educador. Antes de ser administrador, ele é um educador, né? Para Luke, o diretor escolar é profissional, ele tem a função de liderar e organizar o trabalho de todos da escola, de modo a orientá-los no desenvolvimento do ambiente educacional capaz de promover aprendizagens e formações dos alunos, no nível mais elevado possível, de modo que estejam capacitados a enfrentar os novos desafios que são apresentados. Então, é o líder, mentor, coordenador e orientador principal das vidas da escola e de todo o seu trabalho educacional, não devendo sua responsabilidade ser diluída entre todos os colaboradores da gestão educacional, embora possa ser com eles compartilhada, né? A implementação de práticas alternativas de organização e gestão da escola depende muito da atuação da direção e da sua equipe pedagógica. Partimos do princípio que o diretor de escola é o responsável pelo funcionamento administrativo e pedagógico, portanto, ele necessita de conhecimentos tanto administrativos quanto pedagógicos. Então, sabemos que na escola o diretor desempenha predominantemente a gestão escolar geral, né, da escola, e especificamente as funções administrativas, que são relacionadas com o pessoal, com a parte financeira, com as instalações, os recursos materiais, com a supervisão geral das obrigações de rotina do pessoal, relações com a comunidade, então repassando a parte pedagógica para as pedagogas, né.